E aí, Joe? Beleza? Você está em Lumberjack Thor, eu sou o Thor, e alguns dias atrás eu postei um vídeo fazendo uma análise dessa serra de bancada aqui, a DWE 7492, dei aqui minhas impressões dela, falei algumas características e apontei também alguns problemas. Duas coisas aconteceram de lá pra cá. A primeira delas é que assim, eu recebi muito feedback bacana do pessoal que assistiu, gente que estava com dúvida para comprar e acabou se decidindo por conta do vídeo. Porém, algo ruim também aconteceu que, assim como eu, todo mundo que comprou essa máquina reclamou bastante de como ela veio descalibrada. Então, hoje, eu vou fazer um vídeo mostrando como a gente faz para calibrar essa máquina para ela ficar perfeita, ficar com um corte perfeito. Eu vou trabalhar em 4 categorias diferentes. A primeira delas, o goniômetro, que é talvez um dos maiores problemas, depois o disco, depois a régua e, por fim, a escala. Eu vou fazer esse processo em 2 vídeos. No primeiro deles, eu vou fazer um ajuste aqui no goniômetro e no disco, e no outro vídeo eu acerto aqui a régua e a escala. Eu sugiro que você siga essa mesma ordem para fazer os ajustes na sua serra de bancada, porque de certa forma uma coisa depende da outra. E um último detalhe, eu estou fazendo esses ajustes para esse modelo, mas boa parte deles, se não todos, servem para qualquer serra de bancada. Se você tem um outro modelo de outra marca, muito provavelmente esses ajustes você também consegue fazer aí, tá bom? O goniômetro, como a gente pôde ver no outro vídeo, ele vem com aquela mesma folga que vinha na DW745. Se você ver ele aqui, ó, ele tem esse pequeno jogo aqui. Isso aqui é o suficiente para praticamente inutilizar a peça, então muita gente acaba nem utilizando. O que a gente vai fazer aqui? Existem 2 maneiras de consertar essa peça. A primeira delas é trocando isso aqui. A gente remove aqui os parafusos e refaz essa base dela com madeira, com metal, enfim. Nós vamos fazer um outro caminho que eu acho que é um pouco mais fácil e está um pouco mais acessível para todo mundo, que é utilizando fita adesiva. Existem outras fitas que você pode utilizar para fazer esse ajuste, mas eu recomendo que seja uma que tenha superfície lisa. Fita isolante, por exemplo, ela trava no trilho, então não é uma fita muito legal. Outro detalhe é que cada fita tem a sua espessura, por menor que seja, elas têm. Então isso pode influenciar bastante aqui, não necessariamente a mesma quantidade de fita que eu vou utilizar para fazer esse ajuste é o mesmo que você vai usar se você usar alguma fita diferente. Como que a gente vai fazer aqui então? Eu vou colar em 2 pontos distantes uma camada de fita que pegue aqui essa lateral, os 2 lados. Depois eu vou aplicar mais uma camada em cada uma dessas, cobrindo, só que eu vou remover metade dessa fita que eu coloquei por cima. Vai ficar um pouco mais fácil de entender no vídeo, porque se eu colocar exatamente 2 camadas de fita crepe, ele vai enroscar. Mas uma também não é o suficiente, ele ainda fica com um jogo pequenininho. Então a gente precisa aí de 1,5 camada de fita crepe. E aqui essa cola você pode fazer com o dedo mesmo, essa força aqui, para colar bem, para entrar bem aqui. Temos essa sobra aqui, que não é interessante, como também não é interessante colar aqui. Cola apenas nesse primeiro degrau aqui, nesse aqui não. Então a gente vai agora cortar esse excesso. Pode cortar com estilete mesmo, não tem perigo de arranhar a peça nem nada. Uma dica, passa o estilete, uma lâmina curta, a partir não do começo aqui, mas um pouquinho para frente do começo da fita. Passa uma vez, passa todos os outros lados do mesmo jeito. E aí no sentido oposto você corta essa pequena pontinha que ficou. A gente tira esse excesso agora. Como eu falei, isso aqui não é o suficiente ainda para resolver. Já vai reduzir um pouco ali o jogo do goniômetro, mas ainda vai ficar uma folga pequena, menor, mas vai ficar. Então a gente vai colocar agora uma meia camada, como eu falei. Eu vou até fazer de frente para vocês observarem melhor. A princípio o processo é o mesmo. Colar exatamente por cima
por enquanto, só faz essa pressão aqui em cima, nas laterais ainda não. E aí, ao invés de eu fazer a pressão, o ajuste aqui dos dois lados, eu vou fazer de um lado só. Eu vou fazer num lado para a direita, na minha direita, né? E o outro lado da esquerda, para dar um equilíbrio melhor aqui. Aí a primeira coisa com o estilete eu vou passar aqui em cima, para tirar esse excesso aqui. Vou passar um pouco mais forte. E aí, assim como no outro caso, tiro o excesso desse lado aqui. Daquele mesmo jeito. Tá pronto. Se você quiser, você pode passar bem de leve aqui, bem sutilmente, uma lixa 120 ou 180, para gastar um pouquinho aqui, para garantir que vai entrar bem. Vamos testar, ver se deu certo? Ó, como vocês podem ver, ó, ela pode dar uma pequena enroscada nas primeiras vezes, por isso que até que eu falei da questão da lixa, se quiser dar uma lixadinha, mas ó, sem jogo nenhum. Acabou o jogo. Tá firme aqui. Então, esse ponto a gente já resolveu. Agora a gente tem um outro ajuste para ver no goniômetro, que é justamente ver se ele está dentro do esquadro. Para fazer o ajuste do esquadro, o que a gente vai precisar fazer? Soltar aqui ele, tanto aqui nessa alavanca que segura essa peça, como aqui, que é onde de fato vai mudar os ângulos dele. Deixa solto. E aí, com o esquadro, o que eu vou fazer? Eu vou encostar aqui em qualquer superfície aqui da serra. Vou avançar, segurando aqui embaixo, ó, até colar lá. Colou, tá no esquadro. Aí eu dou uma leve apertada aqui, que é um pouco complicado de fazer só com duas mãos. Mas eu dou um giro até dar um pequeno aperto aqui. E aí tá no esquadro. No disco a gente vai precisar fazer dois ajustes. Vai precisar saber se ele está cortando reto, se não está torto aqui, e se também está cortando no esquadro, não está inclinado nem para um lado nem para o outro. O primeiro ajuste que a gente vai fazer, ou primeira conferência que a gente vai fazer, é se ele está alinhado aqui. Para isso a gente vai precisar do goniômetro. Por isso que eu falei para seguir as etapas que eu estou fazendo aqui. Vai ajudar. Então eu vou colocar o goniômetro aqui, mais ou menos aqui em alguma distância do disco. Vou travar essa bandeja aqui, está travado aqui também no esquadro. E aí eu vou precisar de um paquímetro e também de um grampo. Não precisa ser necessariamente esse grampo, mas algo que consiga prender o paquímetro aqui nesse batente aqui do goniômetro. Por que isso? Eu deixei já numa altura que não tem uma distância padrão aqui, tá? Eu deixei só uma aqui para me ajudar aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar esse paquímetro, vai empurrar ele até ele encostar, relar no disco. É importante que ele bata no disco e não na vidia, porque o disco tem uma medida diferente. Com um pouquinho de dificuldade eu consegui aqui travar o paquímetro, faz parte. Mas qual que é a ideia aqui? Eu consegui encostar ele aqui no dente do disco. Importante, de novo, não encoste na vidia, porque ela tem uma medida diferente, encoste no disco. Nesse dente aqui que eu encostei ele, eu vou fazer uma marcação à caneta. Legal. Agora eu vou girar o disco 180 graus praticamente, até a outra ponta. E vou empurrar aqui o meu goniômetro para ver se ele vai se afastar ou vai se aproximar aqui do disco. Se vocês puderem ouvir, ó, você vê que ele está relando aqui no disco durante todo o trajeto. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está bem alinhado nesse sentido.
Mas de qualquer forma eu vou mostrar aqui para vocês onde é que faz o ajuste caso ele não estivesse. Ó, do mesmo lado onde está a saída de pó da máquina, existem esses dois parafusos aqui, ó, que é neles que a gente tem que mexer caso o disco não esteja alinhado. Eu posso soltar os dois levemente. Com isso, o motor que fica logo aqui embaixo, ele fica levemente solto. E aí eu vou dando algumas batidinhas, seja para o lado que estiver torto, até que ele fique ajustado com o paquímetro que a gente deixou lá em cima. Feito isso, só apertar de volta aqui os parafusos e esse alinhamento já está pronto. O último ajuste vai ser justamente para ver se ele está realmente no esquadro e se está cortando em 45 graus. Esse ajuste a gente faz aqui, ó, nesses dois parafusos aqui. Aqui é para deixar em 90 graus, aqui em cima para fazer o ajuste de 45 graus. E aí a gente vai vendo como vai ajustar aqui em cima primeiro. Para saber se seu disco está no esquadro, está cortando no esquadro, existem 3 maneiras de fazer isso. A primeira delas, que é a mais simples, é com o próprio esquadro. Você vem aqui, encosta, evite a vidia, como eu falei, e vê se ele está ajustado. Aqui, ó, dá para ver que não está. Tem uma pequena saída de luz aqui, ó. Então quer dizer que ele não está. É uma forma de mexer, é uma forma de ver. Porém, existem outras que eu acho um pouco mais eficientes. A primeira delas é usando um inclinômetro analógico. É uma possibilidade. Você põe aqui na base. A base aqui está marcando 1 grau, porque o meu chão não está nivelado. E depois você cola aqui e vê se está em 90 graus. Por que eu não gosto desse método aqui? Porque o analógico eu não consigo, eu dependo muito de fazer essa conta do quanto está nivelado o meu chão ou não. E o ponteiro ele é muito sensível, qualquer coisa ele fica balançando, ele demora um pouquinho para parar aqui, não é de leitura tão fácil para coisas assim que necessita de muita precisão. Qual é a solução que eu recomendo? Um inclinômetro digital. Por que um digital? Porque ele tem algumas funções que vão ajudar a gente aqui. Se eu ligar ele aqui agora, ó, sem mexer em nada nele, ele está me dando aqui exatamente o grau da superfície onde está apoiada aqui a máquina. Ela não está numa superfície totalmente plana. Beleza, não tem problema. O que eu faço aqui? Eu venho aqui na função calibrar e aí ele zera. Ele considera que aquela medida é a medida zero, para eu ter a noção dos 90 graus. Aí eu pego ele, com o disco todo levantado, colo aqui. E aqui ele está me dando, ó, 89 graus e meio, ou seja, ela está meio grau desajustado. Como é que a gente vai fazer para ajustar isso aqui? A gente vai voltar para aqueles parafusos lá embaixo. Para fazer esse ajuste aqui, eu vou ter que soltar o meu volante. Por quê? Porque ele cobre aqui o parafuso que eu preciso ajustar e aí eu não consigo colocar a ferramenta, nem essa maior, nem essa menor para fazer o ajuste aqui. Aliás, eu estou usando uma chave Allen tamanho 4, tá? Aí, eu vou até aproximar um pouco mais a câmera para vocês verem. Vocês vão notar que aqui no meio ó, tem um pequeno círculo. Essa chave aqui gira exatamente esse círculo. Ele vai ou empurrar ou dar mais espaço para o disco avançar mais. Então eu vou ajustar aqui, com o olho mesmo eu vou vendo. Fiz um pouquinho. E aí vai na tentativa e erro. Ainda não foi. Mexi mais um pouco, vou fazer o teste aqui. Eu vou falando o número para vocês para não precisar toda hora intercalar aqui a câmera aqui embaixo, lá em cima, mas depois eu mostro para vocês lá em cima como ficou. Deu quase, deu 89,8. Então é só mais um pouquinho. Vamos lá. Pronto, deu 90. Vou travar aqui. Então, depois de muito ajuste, eu consegui deixar ela com 89,95, oscilando entre 90. Então, assim, tá numa margem de erro, assim, que tá tolerável, tá? Às vezes fica 80, 90, às vezes fica quase isso. Tá numa quantidade tolerável, então eu vou manter assim. Agora eu vou ver como que ela se comporta em relação ao ângulo de 45 graus. Então, supostamente, vou soltar aqui, supostamente, então, quando estiver aqui, no final,
teremos um corte de 45 graus. Vamos conferir? Travei aqui. E aí o processo é bem parecido com o de 90. O disco já está inclinado na posição que teoricamente é 45 graus. Então eu vou fazer o mesmo processo do outro. Eu vou ligar aqui meu inclinômetro, pegar a referência aqui, 0,25. Zerei. Agora, vamos ver. 45 graus e meio. Então temos 0,55 aí para ajustar. Um último detalhe aqui, assim como aconteceu com o goniômetro, vocês repararam aqui que a escala de marcação ficou fora do grau aqui correto, não está marcando 45. Da mesma forma que o goniômetro, você pode ajustar, você pode soltar aqui com a chave Allen, você pode soltar, e eu não vou conseguir ver direito porque eu estou aqui na lateral, eu não estou conseguindo ver exatamente. Mas aí você faz aqui o ajuste na posição correta. E depois é só travar de novo. Quando você for travar, segura bem com uma das mãos aqui na posição que você deixou. Segura firme e aí vai travando bem devagar. Não precisa travar muito também, porque não é uma coisa que vai ficar mexendo ou oscilando conforme você vai usando a máquina. Joe, então, goniômetro e lâmina devidamente ajustados. No próximo vídeo, então, a gente vai ver como faz para ajustar aqui a régua e a escala da nossa serra de bancada. Outro ponto importante é que eu utilizei esse inclinômetro aqui durante o processo. Eu mostrei outras formas de você fazer isso, porém, eu recomendo e muito que você tenha um desse, porque ele te ajuda demais para calibrar, tem uma precisão que nenhum dos outros métodos que eu utilizei aqui tem. Além disso, não dá para confiar na escala de ângulo aqui dessa máquina, eu acredito que nenhuma. Por exemplo, eu fiz o ajuste ali, como vocês puderam ver, em 45 graus, quando eu voltei aqui a lâmina para 0 graus estava fora, aí eu ajustei para 0 graus, estava fora de 45, enfim, não dá para confiar. Então, sempre quando você precisar fazer um corte em ângulo, coloca isso aqui na lâmina, que aí você não tem erro, beleza? Não é algo assim tão inacessível. Esse aqui eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada aqui embaixo. E aí, se for possível, compre porque vale a pena. Se vocês quiserem também, eu posso fazer uma análise dessa ferramenta aqui. Vocês deixem aí no comentário que eu faço um vídeo falando. No próximo vídeo, então, eu espero vocês para a gente fazer os outros ajustes que faltam para deixar nossa máquina tinindo. Se você gostou desse vídeo, já martela seu like, compartilha e se inscreva no canal, porque semana que vem tem a parte 2 disso aqui. Joe, parte 1 é essa, espero vocês na parte 2, e aqui é o Thor falando tchau!